E aí, Juan Andrade aqui. E como eu gravei no primeiro vídeo, quem eu sou, eu me apresentei aqui, falei um pouco dos meus propósitos e daquilo que eu vou estar fazendo aqui no canal. Para você que está assistindo esse vídeo, um vídeo no meu canal é a primeira vez, seja muito bem-vindo. E como eu falei, o propósito principal do meu canal é para falar sobre o reino principalmente, né? E usar a minha vida como exemplo. E como base, como sempre, 100% a palavra, né? Eu até falei para minha esposa que ia gravar os vídeos sobre o de hoje, ia ser sobre o perdão. Só que agora acho que a gente ainda não chegou na maturidade de falar disso ainda, né? Por mais que qualquer vídeo você pode começar já a falar do tema que quiser. Porém, eu decidi, eu senti de falar de uma coisa diferente hoje, que não tem como, por exemplo, você viver o reino sem aprender a aplicar e viver, né, os princípios, né? Por isso que eu quis aqui trazer hoje duas coisas principais, né, que hoje regem a vida de todo mundo praticamente, são princípios e regras, né? Tem gente que vive por meio das regras e tem gente que vive por meio de princípios. E princípios são fundamentos, princípios é tudo aquilo que o Senhor criou ali desde o Gênesis ali, né? Você pode encontrar todos os princípios da humanidade, da Terra, você pode encontrar tudo diretamente ali no Gênesis. Só que eu tenho alguns já que eu consegui detalhar, que eu já consegui descobrir nesse processo, e aí tem alguns que eu vou querer falar com mais detalhes aqui para vocês. Então, eu vou listar aqui o nome de vários deles aqui, não vão estar todos, mas eu vou gravar um vídeo sobre cada um e explicando sobre cada um. O que eu vou falar hoje, em primeiro lugar, é sobre família, sobre aliança. E vou entrar já nesse tema, mas antes eu vou listar alguns dos princípios para que você também possa anotar. O que é um princípio? É tudo aquilo que era no passado, é tudo aquilo que é hoje e aquilo que há de vir no futuro. Então é algo imutável. O princípio, eles são fundamentos. O princípio, tudo que vem dele, ele te traz uma perspectiva positiva. Por exemplo, no Éden, o Senhor deu livre-arbítrio para o homem, para o ser humano, que é o quê? A liberdade, né? Se você for pensar, a liberdade, todo ser humano ele é livre. E aonde que a liberdade, por exemplo, aonde que a minha liberdade ela termina? Aonde a sua começa. Porque no momento que eu infligir a sua liberdade, eu já estou quebrando um princípio. Então, para você que está interessado nisso, que vai viver o reino de fato e que quer conhecer mais disso, você quebrar um princípio faz com que você não viva mais dos benefícios que o próprio princípio te traz. E uma das coisas que também é um princípio, uma coisa que eu já falo e declaro desde já, é o meu compromisso com a verdade. A verdade é um princípio porque ela não muda. A verdade é a mesma verdade no passado, é a mesma verdade hoje, vai ser a mesma verdade amanhã. Então, a verdade também é um princípio e o meu único compromisso é com a verdade, né? Jesus falou que ele era o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém iria ao Pai se não fosse por ele. Então, esse é um princípio em que quando você fala que vai se apoiar na verdade, você na verdade vai estar se apoiando em Cristo. E um dos princípios que eu listei aqui tem o princípio da aliança, semeadura e colheita, do autogoverno, da honra, da mordomia, da unidade, da prosperidade, do movimento, do amor, felicidade, da ordem, verdade, sabedoria. E tem mais alguns que eu vou citando aí nos próximos vídeos. Mas esses eu vejo ali como os principais, aqueles que a gente é bom você ter ciência e ter a consciência para você poder carregar isso e se lembrar disso, porque um princípio também é um compromisso. Então, tudo que o princípio traz para nós, a mensagem que ele traz, ele indica, primeiro, essa mesma mensagem que eu acabei de citar, é início, meio e fim. Ele indica também um norte, uma direção a seguir, é como uma bússola, né? Não é como um GPS que te dá te dá um início e um fim.
É como uma bússola que te dá uma direção, é para onde você deve seguir, né? E o positivo, o princípio, ele é sempre positivo e aberto, e eles são como fundamentos, né? Que são fundamentos justamente para as regras, que é aquilo que é a outra parte do que eu vou falar hoje. A regra, ela sempre vai ser no negativo. A regra, ela sempre vai ser no negativo. E a regra, ela sempre tem um indicador de querer te governar ou te controlar ou te delimitar para algo. Então, a regra geralmente ela sempre vai ser para te limitar de fazer algo, né? O princípio é algo que deve ser seguido, a regra é uma coisa que deve ser quebrada, porque se você vive debaixo de um princípio, você não precisa seguir regras. Então, eu sei que é uma linha muito tênue, mas é muito bom você entender isso, porque, por exemplo, a liberdade é uma coisa, a libertinagem é outra coisa. Então, tem gente que usa ali da liberdade para viver de libertinagem, e não é isso que eu estou falando, não entenda mal, eu vou ser muito curto, claro e direto. Eu sei que quando eu vou contratar os colaboradores, os multiplicadores que trabalham comigo, na primeira reunião que eu falo com eles, eu geralmente falo assim, ó, eu sou um cara que eu sou simples, eu sou direto e eu sou reto, assim como a música do Charlie Brown Jr. Então, quando a gente for conversar, quando a gente for tratar de alguma coisa, resolver algum problema, eu vou ser simples, direto e reto com você. Não quero enrolação, não quero desculpa, não quero mimimi. É sem frescura para a gente resolver rápido, né? Tomar decisão rápido, agir rápido e resolver rápido. E uma coisa que eu vou falar hoje sobre o primeiro princípio que eu vou falar, que é o da aliança, que é o que a gente utiliza para a família, né? Primeiro, a aliança você tem que ter com você mesmo, em primeiro lugar, com Deus, com você mesmo, com a sua família, com o seu ministério, com o seu compromisso e suas responsabilidades aqui nessa terra, né? Por exemplo, eu sou casado, eu fiz uma aliança com a minha cônjuge, que é a minha esposa, e para mim, né? E como está escrito também na palavra, o casamento ele é só ele é uma aliança eterna, aonde ele, enquanto eu estiver vivo e a minha esposa estiver viva, a única pessoa com quem eu fui casado e sou casado e sempre serei casado será ela. Não, para mim não existe esse negócio de divórcio, por quê? E aí já vamos entrar se for assunto polêmico ou não, eu não me importo. O próprio Jesus fala assim, quando ele encontra a mulher em Samaria, ela fala que o contexto é sobre o beber da água, né? Ela foi lá num poço para poder beber da água, ela iria ali, ela sempre ia no horário ali do meio-dia, que era o horário que ninguém ia, porque ela tinha vergonha de ir lá buscar água perante as outras pessoas, né? Ela era julgada. E um dos motivos dela ser julgada era porque ela passou em vários casamentos, em várias alianças, e o Senhor confronta ela, principalmente nisso, né? Uma coisa que eu já te falo desde já, a palavra ela é para te confrontar e para te trazer esperança e também transformação. Então, uma coisa que o Senhor faz e confronta ela, porque o Senhor pede água para ela e ela fala assim, se você soubesse quem eu sou, né, você como judeu e eu como uma samaritana, você não me pediria água, né, porque naquela época os judeus tinham uma rixa ali com os samaritanos, né, os judeus falavam que era para adorar num monte e os samaritanos falavam que era para adorar em outro lugar. E aí Jesus até fala sobre isso, né, eu não vou ler essa passagem aqui agora, mas eu estou passando por alto. Depois, talvez depois de uma pregação, alguma coisa do tipo aí, eu entro mais profundo nisso. E o que acontece? Jesus fala para ela assim, se você soubesse com quem você estava falando, você pediria da água e você nunca mais teria sede, né? E aí essa moça ela começa a falar ali sobre os bloqueios dela, literalmente. Ela fala assim,
Caraca, já passou os 10 minutos. Muito rápido. Eu pus um timer aqui de 10 minutos, que o vídeo é para durar ali 10 minutos. Mas enfim, eu vou ser bem breve agora sobre essa questão da aliança. O Senhor fala para ela que se você soubesse quem tá te pedindo água, você era quem pediria da água. Porque você ia pedir uma água e você não ia ter mais sede. E depois, quando o Senhor mandou ela voltar, ela foi falar que não tinha, tipo, uma aliança, não tinha um marido e tal. Aí o Senhor pega e comprova o que ela falava. É verdade. A pessoa com quem você vive hoje não é o seu marido. Não é a pessoa com quem você deveria viver. Você já teve 5 maridos, né? E o Senhor fala em uma outra passagem sobre a questão da aliança, sobre o porquê que foi liberado para os homens ali, né, por meio de Moisés, realizarem o divórcio. O Senhor fala, foi pela dureza dos seus corações. E que aquele que casou a primeira vez, aí casou a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, o que conta como uma verdadeira aliança é o seu primeiro casamento, aquela decisão que você tomou. E uma coisa é clara, cada um tem a vida que merece. Se você escolheu errado a primeira vez, significa que você vai ter que gastar mais em treinamento. Se você é a pessoa com mais consciência na sua aliança, você é a pessoa que é responsável por treinar outra pessoa que tem menos consciência. Você é a pessoa que tem que ali trazer uma direção e um norte para essa aliança que foi formada. E o versículo é claro quando ele fala que a segunda, né, o segundo casamento, o terceiro, o quarto, enfim, quantos vierem depois disso, é computado como um adultério. É por isso que Deus ele faz 2 principais alianças com nós, os homens. A primeira foi com Abraão e a segunda foi por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A primeira que veio ali com Abraão, ele dá a declaração, só que aí ela só vem se confirmar ali por meio de Moisés. E aí é quando vem os mandamentos, as 613 ordenanças e, enfim, todo o desenrolar, que se eu for falar aqui a gente vai se prolongar muito. Nessa primeira aliança, o Senhor dá os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são como regras, literalmente. Porque não matarás é porque foi quebrado o princípio da vida. Não adulterarás é porque quebraram o princípio da aliança. Então, uma vida por princípios, ela te faz viver uma vida mais aberta, mais livre, mais feliz, mais alegre, enquanto que uma vida por regras te traz uma obrigatoriedade, te traz uma obrigação e um peso de que hoje, principalmente hoje, você não deveria estar vivendo. Se você vê a sua família hoje como uma obrigação e não como um princípio a zelar, você vai achar pesado cuidar deles, você vai achar pesado prover para eles. E o Senhor constituiu nós homens como protetores, como provedores, como sacerdotes e líderes do nosso lar. Então, nós carregamos o papel de ser homens de Deus em nossa casa. E por isso é importante preservar os princípios. Então, seja uma pessoa que vive por princípios. Seja cara de pau, sem vergonha mesmo. Você não precisa ter vergonha de nada, porque vergonha é uma característica luciferana. Foi a primeira coisa que Adão sentiu ali depois que comeu do fruto. Ele sentiu vergonha e se escondeu atrás dos arbustos. Então, seja uma pessoa que vive sem vergonha, mas que vive por princípios. E o princípio da aliança é algo que é imutável. Se você fez uma aliança, com o Senhor, primeiramente, honre com sua aliança. Se você fez uma aliança com a sua família, honre com a sua família. Se você fez uma aliança com o seu ministério, cumpra com a sua responsabilidade, com o seu dever. E como que é importante fazer suas alianças, né? Com que base, como que você deve fazer essa sua aliança? Primeiro, alinhar princípios e valores, né? Porque a aliança ela é como um casamento. Então, você não deve fazer uma aliança de qualquer jeito e não deve ali se desfazer de qualquer jeito também. E com isso eu vou deixar aqui 2 palavras, né? Que, por exemplo, a aliança que Deus fez com os homens, ele nunca voltou atrás.
Em Números 23:19 fala que o Senhor não é como um homem ou como filho dos homens, para que se arrependa, né? Para que volte atrás na sua palavra. Quando o Senhor lança uma palavra, ela já foi lançada e ela vai até o fim. Então seja uma pessoa de palavra. E em 1 Timóteo 5:8 fala que se você não cuida da sua própria casa, você é pior do que um descrente, se você não cuida dos seus. Então você tem uma responsabilidade a zelar primeiro com a sua própria vida e com os da sua casa. Como você tem cuidado do seu ministério? E eu vim para trazer essa realidade, esse choque de realidade e trazer um pouco sobre os princípios. E aí eu vou pincelando um pouco mais sobre esses princípios nos próximos vídeos. Então é isso. Façamos um excelente dia e bora para cima. Tamo junto.